Bahia e Fluminense é o confronto mais equilibrado e mais imprevisível dessas quartas de final da Copa do Brasil. É loucura você cravar o que vai acontecer. E a gente vai mostrar aqui todos os pontos desse confronto. Elenco, momento, agora o momento do Bahia em Copas, na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana, o momento do Fluminense nas Copas, na Copa do Brasil, no Mundial de Clubes e também na Copa Sul-Americana. Então você consegue trazer elementos pró-Fluminense e elementos pró-Bahia. Você vai fazer o mano a mano e você nem tem a convicção de quem é o melhor time, pelo menos no papel, se apegando ao recorte dos últimos 30, 40 jogos e pegando também o contexto histórico. Por quê? O histórico também é relevante. Um Thiago Silva da vida, ele pode não estar vivendo o seu melhor momento na carreira nos últimos 3, 4 anos. Beleza, mas tem bagagem, tem experiência suficiente para um jogo grande como esse nas quartas de final da Copa do Brasil. E isso pesa também no análise, não tem para onde. Ó, seguinte, Atlético Mineiro e Cruzeiro ontem na Arena MRV, mais conhecido como a Casa dos Festejos. O Cruzeiro vence por 2-0, um gol de Caio Jorge, um golaço de Fabrício Bruno. Cruzeiro encaminha a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Assim, num confronto também equilibrado por ser um clássico, o Cruzeiro mostrou porque está mais bem encaixado, tem um melhor time e, de fato, o coletivo do Cruzeiro funciona muito mais do que o coletivo do Atlético Mineiro, se a gente for pegar a média da temporada. Um é o terceiro colocado da Série A, já foi líder em algumas rodadas. Tem o artilheiro da competição, jogando muita bola. Tem um dos melhores camisas 10 da temporada, que é Matheus Pereira. Você tem o Kaique Bruno, um pré-convocado para a seleção brasileira. Tem o Fabrício Bruno, que está na seleção brasileira. Pô, tem um Wanderson jogando muito bem na ponta esquerda. Na lateral direita tu tem um William. Tem uma equipe muito forte que pode ser campeão da Copa do Brasil. Que, por sinal, o Cruzeiro é o maior campeão da competição. 6 títulos conquistados. Então, assim, tem que respeitar o cabuloso, meu irmão. E até eu trouxe aqui a arte para vocês ontem na live pós-jogo da rodada, né? O primeiro time a vencer um clássico na Arena MRV, o Cruzeiro. O primeiro time a vencer um título na Arena MRV, o Flamengo. O primeiro time a ganhar um jogo na Arena MRV, o Coritiba. A maior goleada, o Palmeiras é que aplicou no próprio Atlético Mineiro. Cara, é bizarro. A Arena MRV se tornou a casa dos festejos. E aí o Cruzeiro faz 2-0. Na teoria tu colocaria, sei lá, 55-45 pro Cruzeiro? Pelo momento na temporada e por ser um clássico, sempre as coisas se equiparam, se igualam, beleza. Mas depois do 2-0, com a autoridade que o Cruzeiro construiu na Arena MRV, jogo da volta no Mineirão lotado, com apoio da torcida do Cruzeiro, Caldeirão lotado. O Cruzeiro tá até jogando melhor em transição, com espaço para Caio Jorge correr, com espaço para Wanderson atacar espaço, com espaço para Matheus Pereira também carregar as jogadas em transição e distribuir os passes para Caio Jorge em profundidade. E isso vem funcionando muito bem. Então, assim, todos os elementos levam a crer que o Cruzeiro está virtualmente classificado. 2-0 é muita coisa. Óbvio, tem um jogo da volta ainda. Se o Atlético Mineiro acha um gol com 10 minutos de jogo, a atmosfera todinha do Mineirão, ela já muda. Aquela atmosfera de empolgação, de soberba, do já estamos classificados, vamos atropelar os caras aqui na Arena MRV, no Mineirão, no caso, já passa pra... Ih, rapaz, deu ruim. Se o Galo achar mais um gol, já é pênalti. E assim, o 2-0 é placar de trouxa. O meu Sport sabe muito bem o que é isso. Já fez isso 2 vezes na temporada, na ilha lotada, com 1 a mais, e tomou um empate 2 vezes consecutivas. Então, assim, não tem nada garantido. Mas tá tudo muito bem encaminhado. Eu colocaria 80-20 para o Cruzeiro se classificar para a próxima fase. E até acho que o Cruzeiro tem boas chances de vencer no jogo da volta também. E vou além, viu? O 2-0 ele é tão de trouxa que, se o Atlético Mineiro acha um gol aos 45 do segundo tempo, tá 0-0 o jogo. O Atlético Mineiro acha um gol aos 45 do segundo tempo. Tem jogo, pô. Enquanto não faltar 2 minutos para acabar a partida, o 2-0 no agregado, ele passa a ter jogo ainda. Se tu acha um gol no bambo, tu tá no jogo. Tu acha outra bola, é pênalti, meu irmão. Então, assim, lógico, que tá muito no controle ali do Cruzeiro 2-0. Por tudo que a gente já trouxe aqui para vocês. Mas tem jogo ainda. 80-20 pro Cruzeiro passar e deve passar o cabuloso mesmo. Corinthians e Atlético Paranaense. Quando saiu o sorteio, velho, tava claro para todo mundo quem era muito mais favorito do que o outro. É o confronto com maior disparidade técnica nessas quartas de final da Copa do Brasil. 1-0 Corinthians no jogo da ida. Olha que o Corinthians nem fez um bom jogo. Não fez.
Tava sem Depay, sem Yuri Alberto. Eu sei que Depay entrou com o desenrolar da partida, mas assim, mesmo sem Depay, mesmo sem Yuri Alberto, com o time jogando futebol abaixo, o Atlético Paranaense criou mais oportunidade, fez um gol que, pela mão ali de Viveiros e tal, tava de fato ilegal, porque toque na mão, né, irmão? Tinha que paralisar o lance. Teve 2, 3 finalizações que o Hugo Souza teve que fazer, 2, 3 grandes defesas. E mesmo assim, o Corinthians não fazendo um grande jogo, não estando com 100% das suas peças disponíveis, venceu na Liga Arena, a Arena da Baixada, na casa dos caras. Jogo da volta na Neoquímica Arena, no dia 10 de setembro. O Corinthians com o elenco mais recheado, com o apoio do seu torcedor, com a vantagem no placar, eu colocaria também 80-20 para o Corinthians. O mesmo favoritismo que o Cruzeiro tem contra o Galo, eu colocaria do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Se o Corinthians faz 2-0, 90-10. 90-10, aí meio que já foi. Como é 1-0, é o tal negócio, né, irmão? O Atlético Paranaense pode estar num bom dia, achar um gol, levar o jogo para os pênaltis, e aí sei lá o que vai acontecer. Não sei. Aguardar. Bom, por mudança de atmosfera, eu acho que nem mudaria tanto, não. Se o Atlético Paranaense faz um gol com 1 minuto de jogo, a atmosfera da Neoquímica Arena seria ainda mais forte pro Corinthians. A torcida do Corinthians ela é muito diferenciada. A do Corinthians e a do Vasco são torcidas bizarras pro lado positivo. Ela não sente... Lógico que vai sentir ali um pouco do impacto do gol inicialmente, lógico, mas com o desenrolar de uma partida, se ela perceber que o time tá dando respostas, velho, a torcida... Porra, bicho, incentiva muito a equipe e carrega o time nas costas, tá? Bom, Vasco e Botafogo. Um confronto que eu colocava o Botafogo como favorito. 60-40, 65-35, por volta disso. Só que o jogo, o enredo do jogo, principalmente, ele mostrou que é um confronto de muito equilíbrio, clássico carioca, né? O Vasco não tem um elenco melhor do que o Botafogo. E na média, o Vasco não joga mais bola do que o Botafogo. O Botafogo chegou nas quartas de final do Mundial de Clubes, pô. Aliás, oitavas de final do Mundial de Clubes. Ganhando do PSG. Não é qualquer time que faz isso. Fazendo enfrentamento contra o Atlético de Madrid. Não é qualquer time que faz isso. E aí foi eliminado pro Palmeiras nas quartas. Na Série A, tá, de certo modo, estava na tabela de classificação. Você analisa o Botafogo, é o quinto colocado com 32 pontos. Vem fazendo uma boa campanha de recuperação. E o Vasco briga para não cair na 16ª colocação. Então, assim, no papel, o Botafogo é melhor no time, no elenco, e no momento o Botafogo joga mais bola do que o Vasco. Sim. Na prática, o que aconteceu? O Botafogo jogou melhor durante 15 minutos. Quase fez um gol com o Arthur Cabral, cruzamento Alex Telles, pum, ele cabeceia, a bola vai para fora com 6 minutos. Só que com 10, 12 minutos, cruzamento mais uma vez de Alex Telles e sozinho, Arthur Cabral na grande área, finaliza de cabeça, faz 1-0 pro Botafogo. Golaço, por sinal, de cima para baixo, testada firme e forte, 1-0 Bota. E aí você pensa, agora o Botafogo vai tomar conta da partida, já tava melhor no jogo, faz 1-0, você pensa, agora o Botafogo vai. Não vai não. O Vasco, empurrado pelo seu torcedor, Caldeirão em São Januário, faz um gol de empate, acha um gol, né? Que aquilo ali foi um gol achado. Um cruzamento da esquerda, a bola resvala na cabeça de Marlon Freitas e a bola basicamente torna incapaz o outro defensor do Botafogo tirar a bola dali. A bola sobra para Jair naquele espaço, naquele time, dentro da pequena área, ele só toca na bola, pum, gol de empate do Vasco. Aquele gol fez muito bem ao Vasco, que incendiou o São Januário, a torcida carregou o time nas costas e o time começou a encurralar, a amassar o Botafogo na esmagadora maior parte do tempo. A única finalização do Botafogo com perigo, depois do minuto 21 do primeiro tempo, foi aos 27 do segundo tempo. E foi a única também, num chute de Caio Pantaleão, né, que Léo Jardim faz uma boa defesa. E só. Tem mais nada, irmão. Mais nada além disso. Um chute de longa distância. O Vasco criou as principais oportunidades. Bola na trave, no travessão de Ryan. Gol perdido de Coutinho na grande área para John fazer uma boa defesa. Teve finalização também de Verratti cara a cara, que John fez uma boa defesa no belíssimo passe de Jair. O Vasco criou umas 2, 3 excelentes oportunidades na grande área para fazer o 2-1 e virar o jogo. E se tivesse que ter o vencedor seria o Vasco. O Vasco amassou o Botafogo durante boa parte, não, mas durante uns 15, 20 minutos ali da partida foi um amasso. Amasso, irmão, atropelo. Só que não gerou o gol, não gerou o resultado, não traduziu isso em gol. 1-1, jogo da volta no Newton Santos. Favoritismo continua pro Botafogo pelo fator casa, 55-45 pro Botafogo. Não só fator casa, é elenco, né? Desempenho nem dá para se apegar tanto ao último jogo, o de ontem no caso, porque o Vasco jogou até melhor do que o Botafogo. Mas acredito que no Newton Santos
O Botafogo segue como favorito e deve avançar. E aí vamos chegar em Bahia e Fluminense. Primeiro, o confronto que aconteceu na Série A foi 3-3. Não foi 2-1 pro Bahia, nem 2-1 pro Fluminense. Foi 3-3, meu patrão. Jogo duríssimo, dificílimo. E o Fluminense com um time mescladão, né? Com o Germancano no setor de centroavante. Aí você tinha na lateral direita o Fidelis, o jogador ali da base do Fluminense. Você não tinha Hércules no meio-campo, não tinha Canóbio na titularidade. Essa galera foi entrando com o desenrolar da partida no segundo tempo. E o Fluminense fez um jogo extremamente competitivo e empatou o jogo de 3-3 na Fonte Nova. Tava vencendo até os 40 e lá do segundo tempo, inclusive. Beleza, primeiro elemento. Aí vamos pro segundo elemento. Heitor, mas na Série A o Bahia tá melhor, verdade. O Bahia é o quarto colocado com 36 pontos. Na média da Série A, o Bahia apresenta um futebol bem melhor do que o Fluminense. Não tem comparação. Na média do que apresentaram na Série A. A tabela diz isso, né, pô? A pontuação, número de gols marcados, número de gols sofridos. Em todos os elementos o Bahia apresenta bons recortes ali, bem mais do que o próprio Fluminense. Na Série A não perdeu ainda na Fonte Nova, tem o terceiro melhor mando de campo da competição. Então assim, o Bahia ele leva vantagem em vários elementos na Série A, é soberano contra o Fluminense. Só que a análise não pode ser só de Série A. Em Copas, como é que tá o Bahia nas Copas? Na Copa do Brasil, passou meio que de forma arrastada contra o Retrô, passou com suas certas dificuldades. O Fluminense na fase anterior, quando a gente volta aqui, ó, o Fluminense ele passou do Internacional, duelo muito mais difícil, muito mais duro. E o Fluminense venceu na casa do Inter, no Beira-Rio, 2-1. Jogo da volta, tava vencendo, tomou um empate na reta final, terminou no 3-2 pro Fluminense. Beleza. Quando tu vai avaliar a campanha do Fluminense na Sul-Americana, o Fluminense ele passou fácil do América de Cali. Venceu indo e voltando. Lá na Colômbia, com autoridade, poderia ser 3-1, 4-1 fácil, foi 2-1 o jogo, placar apertado, mas ainda assim o Fluminense jogou bem mais. O Bahia foi eliminado para o América de Cali, perdeu por 2-0 no agregado. 0-0 na Fonte Nova, 2-0 na Colômbia. Detalhe, o Bahia é um time que perde muitos gols. O Bahia poderia ter se classificado se fizesse o resultado na Fonte Nova. Não fez. Perdeu 2, 3 gols claríssimos, inclusive um sem goleiro, que Kaique perdeu. A bola foi na trave no cruzamento de Eric Puga. Então assim, é um time perdedor de gols e que entrega a paçoca lá atrás. Ronaldo, no caso foi Marcos Felipe, né, que falhou lá na Colômbia. Entregou a paçoca, ele Mingo. Então assim, o Bahia, na Libertadores, o Bahia foi eliminado na fase de grupos. Por quê? Porque faltou goleiro. Por quê? Porque faltou matar o jogo. O Bahia peca muito nesses dois detalhes. Matar o jogo e entregar a rapadura lá atrás. Então o Bahia pipocou na Libertadores e pipocou na Sul-Americana. Em Copas, o Fluminense está muito bem na Copa do Brasil, muito bem na Sul-Americana. E no Mundial de Clubes foi o melhor brasileiro, chegou na semifinal. Até ser eliminado pro Chelsea, que foi campeão da competição. Então assim, irmão, e o Fluminense eliminou o Al Hilal, eliminou a Internacional e eliminou acho que só, né, meu Deus? E chegou na semifinal e acabou perdendo. Mas aí, ok, baita de uma competição. Renato Gaúcho é copeiro. Então assim, irmão, veja como é complexo. Tem vários elementos. Aí tu fala, tá, então vamos pro mano a mano. Irmão, complexo de novo. O mano a mano você tem. Quem é melhor? Fábio ou Ronaldo? Beleza, aí é unanimidade, Fábio. Na dupla de zaga, Heitor, se tu tivesse que escolher hoje tua dupla de zaga, Mingo e Thiago Silva. Você mescla ali experiência com juventude, você mescla títulos internacionais, seleção brasileira com Mingo, fazendo uma ótima temporada, vem de bons recortes de jogos, fez um ótimo jogo contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, vem fazendo uma Série A muito boa também. Então assim, por regularidade, Mingo e Thiago Silva pela experiência, por todo o contexto. Lateral direita, não tem comparação. Samuel Xavier também é unanimidade. Eu acho que ninguém vai discordar disso não em relação a Santiago Arias, pela razão óbvia. Samuel Xavier jogou mais e participou mais em gols. Se eu não me engano, ele tem 3 gols e 5 assistências em 2025. 8 participações em gols. Santiago Arias jogou metade do que Samuel Xavier jogou. Ah, então porque Gilberto tá melhor do que ele? É verdade. E aí demérito pra ele. Demérito pra Santiago Arias que não conseguiu colocar Gilberto no banco. Ponto. Na esquerda aí não tem comparação. Juba ou René? Juba. Só que aquele não tem comparação, bom pontuar que tipo... Não é que René é um lixo, não. É que Juba tá muito bem pra mim merecer a convocação pra seleção brasileira. E na direita não é que Santiago Arias era um lixo, não. Eu acho ele um bom lateral, inclusive. Mas Samuel Xavier tá melhor. Esse é o ponto. Quando eu falo que não tem comparação, é pelo momento dos dois, né? Um tá melhor do que o outro. É meio que inegável. E aí, se eu tivesse a caneta pra escalar o meu trio de meio campo, seria com Hércules,
Jean Lucas e Everton Ribeiro. Esse seria o meu trio de meio campo. Eu sei que Hércules é mais segundo volante do que primeiro, mas dane-se. Eu faria um pouco dessa improvisação. E Hércules pode jogar de primeiro volante também. Então seria Hércules, Jean e Everton. Meu trio de meio campo. Azevedo é muito bom volante? É, muito bom volante. Mas ainda acho o Hércules mais completo do que o próprio Nicolas Azevedo, tá? E é bom volante, não tô discordando disso. Só que meu trio seria esse. Aí você vai pro ataque, você tem um Canóbio contra Kaique, Serna contra Puga, William José contra Everaldo. E aí vamos lá, gente. Veja como é complexo. Vamos para os números de Kevin Serna. 44 jogos, 8 gols marcados, 5 assistências. 13 participações em gols. 44 jogos, tá? 2.268 minutos. Beleza. Vamos para Eric Puga. Eric Puga tem 40 jogos, 8 gols, 8 assistências, 16 participações em gols. Kevin Serna participou em 5 gols na Série A em 800 minutos. Puga participou em 5 gols na Série A em 300 minutos a mais. Então assim, Puga tem mais participações em gols porque teve mais minutos jogados. Puga teve 600 minutos a mais jogados do que Kevin Serna, que era banco ali muito de John Arias também. Craque, um dos melhores jogadores da Série A nos últimos 3, 4 anos. Então assim, Kevin Serna vem assumindo esse protagonismo com o desenrolar da temporada, vem assumindo essa titularidade absoluta, vem fazendo gols importantes. Acho que ele tem mais poder de fuga até do que o próprio Eric Puga. Acho que é um jogador mais decisivo. Fez gol agora, inclusive, contra a América de Cali na Sul-Americana. Puga é muito bom jogador, voltando de lesão, agrega demais. Mas tá entendendo como é complexo você cravar. E aí, Heitor, Puga ou Serna? No meu time, pelo fator idade, eu prefiro o Puga porque tem 24 anos. 3 anos a menos do que Kevin Serna. Agora, Serna, se a gente for pegar... é difícil demais, bicho. Se a gente for pegar minutos por jogo, gols por minuto, na verdade, é quase que igual, né, velho? Pô, é muito complexo, bicho. Muito complexo você cravar. Mas eu ainda iria de Kevin Serna. Se você for de Puga, não discordo, não. Puga é mais rápido do que Serna. E acho que Puga é mais habilidoso. Só que Serna é mais decisivo, vamos dizer assim. Bom, mas veja como é um debate complexo, viu, bicho? Nem tinha uma unanimidade entre Kevin Serna e Puga. Se tivesse um empate técnico, estaria bom. Bom, vamos lá. Canóbio ou Kaique? Aí eu acho que Canóbio leva vantagem. Os números dizem isso. Canóbio tem 37 jogos, 9 gols marcados, 4 assistências, 13 participações em gols. Kaique tem números bem mais modestos, porém dá para se entender, porque ele tem bem menos minutos também, né? Tem 1.144 minutos, enquanto o Canóbio tem o dobro, basicamente. 2.283. É o dobro, né? Quase que o dobro perfeitamente. Só que Kaique tem 6 assistências de 2 gols, 8 participações em gols. Canóbio tem 13 participações em gols. Então, assim, se tu dobrar o número de Kaique de participação em minutos, Kaique teria basicamente 16 participações em gols, ficando até na frente do que Canóbio. Veja como é complexo isso, bicho. Dito isso, Canóbio, para decidir jogos, ele é um perdedor de gols, né? Ele perde muitos gols, mas Kaique também é. Então, assim, você tem características ali, não vou dizer que muito semelhantes, porque Canóbio é um jogador mais bruto. Não é um cara muito do drible, é o cara do arrasto, é o cara da velocidade, da explosão e do chute. Kaique é o cara mais do drible. É o cara mais do drible e talvez até mais do passe do que o próprio Canóbio. O cara é um pouco mais da finalização. Veja como é complexo. Aí se você quiser levar 1-1, tipo, meu time vai ter Kaique e Serna, ou Puga e Canóbio, tá valendo. Inclusive, se eu fosse escolher um, seria Puga e Canóbio. Eu não colocaria Canóbio e Kaique, por exemplo. Tem que ser Puga e Canóbio. Ou Serna e Puga. É uma boa também. Talvez Serna e Puga seria o ideal. Enfim, é quase que um empate técnico. E Everaldo ou William José, aí eu acho que o William José ele leva a vantagem em relação ao Everaldo. Lei do ex, inclusive, hein? Cuidado aí, Bahia. Bom, muito complexo, bicho. Durou um vídeo de 19 minutos, porque não é simples. É um debate muito complexo e amplo. Bom, mais tarde estamos de volta. Então, e o palpite para hoje? Cara, eu acho que o Bahia hoje, na fonte, é favoritismo. É favoritismo, ó. Tem um leve favoritismo. Tipo, 5%. Só que no Maraca o Fluminense é favorito. Também 5%. É tipo 50-50. É confronto duríssimo, imprevisível, maluco. E vamos saborear esse jogo porque deve ser muito bom. O jogo da Série A foi 3-3. Hoje devemos ter um jogaço na Fonte Nova. Dois times que não se acovardam, dois times que buscam gol. Então, é isso, meus amigos. Panorama geral da Copa do Brasil. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, gente. Abraço.